Olá, amigos. 30 de julho de 2015, Legítima Defesa em Foco. Gostaria de comentar dois assuntos relevantes aqui. Estamos aí no banho-maria do recesso do Congresso Nacional, que há um recesso de 15 dias no meio do ano. Não vamos aqui debater o mérito desse recesso ou não, mas o silêncio do momento a respeito de todas as matérias candentes em tramitação é causado exatamente porque os parlamentares estão afastados do Congresso Nacional, que está em recesso. É um período muito perigoso esse, porque dá margem às empreitadas do Poder Executivo, que, embora enfraquecido, tem o instrumento das medidas provisórias para criar sérios problemas no recesso do Congresso Nacional, e aproveitando o fato de que, havendo recesso, o Congresso sequer tomará conhecimento da medida provisória antes que retorne aos trabalhos. E lembre-se que a medida provisória produz efeitos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, como se lei fosse, até que ela seja votada pelo Congresso. Isso já é o suficiente para causar sérios problemas em muitas áreas de interesse nacional. Mas, do rescaldo das atividades recém-interrompidas, eu havia comentado em determinada ocasião, no âmbito de votação do projeto Peninha, que havia lá uma variedade, um grande número de requerimentos para audiências públicas em várias partes do país. E me referi ao requerimento em particular do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a lhes dizer que não tinha a mínima esperança de que ele, Ivan Valente, convocasse uma audiência pública em São Paulo com verdadeiras características de audiência pública, ou seja, com pelo menos duas posições em debate. Não tinha a mínima esperança de que ele convidasse a um de nós, combatentes da causa da legítima defesa, para participar dessa audiência pública que ele convocava. Pois muito bem, ele apresentou um requerimento, o requerimento número 38.000 de 2015, nominando as pessoas que ele convida para participar dessa audiência pública em São Paulo, que não se sabe quando ocorrerá. Eu vou aqui então ler os nomes das pessoas que vocês, meus amigos, pelo menos em parte, reconhecerão de imediato. Vamos lá. José Luiz Raton, Ignácio Cano, Renato Sérgio de Lima, Cabo Elisandro Lotim, Aide Caruso, Túlio Can, Ilona Chabo de Carvalho, Rubens César Fernandes, Marcos Vinícius Dantas, Dom Leonardo Ulrich Steiner e Murilo Cavalcante. Alguns já reconheceram de imediato, né? Rubens César Fernandes, um figurão do Viva Rio, desarmamentista de 4 costados. Túlio Cano, também desarmamentista de 4 costados. José Luiz Raton, Ignácio Cano, todos esses participantes desses movimentos do Sou da Paz, do Viva Rio. E os outros nomes não são diferentes. Eu mencionei aqui, por exemplo, o Cabo Elisandro Lotim, que é um ex-policial militar lá de Santa Catarina, especializado em motins e rebeliões, e grande admirador de Che Guevara, Fidel Castro, cuja posição nós conhecemos muito bem a esse respeito também. E outro, Dom Leonardo Ulrich Steiner, secretário-geral do CNBB, arcebispo auxiliar de Brasília, cuja posição é muito conhecida nessa matéria também, e é um dos prelados vermelhos aqui do nosso país. E outras pessoas praticamente desconhecidas, mas que, por exemplo, a senhora Ilona Chabo de Carvalho, eu nunca tinha ouvido falar dessa senhora, mas fui pesquisar o currículo dela, e é outra desarmamentista de 4 costados. Todos eles, todos, absolutamente todos, têm posição pública, eles militam
são quase todos sociólogos, militam na área sociológica, né? Exceto Lotin e exceto Dom Ulrich Steiner. Todos eles militam na área sociológica e todos eles têm uma posição pública com trabalhos acadêmicos em profusão, com matérias publicadas pelo desarmamento civil contra o direito das pessoas de bem à legítima defesa. Então é essa audiência pública democrática de Ivan Valente, do PSOL. É essa audiência pública democrática dele mesmo, um figurão, um expoente do desarmamento civil. Por aí se verifica qual é o conceito de democracia desse deputado federal, que é do Partido Socialismo e Liberdade, né? É isso que significa, assim, meu pessoal, Partido Socialismo e Liberdade. Não tem nada de liberdade, não tem nada de debate, não tem nada de contraditório, não tem nada de democrático. Na verdade, é um partido que aspira a um projeto totalitário no país, como tantos outros que se veem representados na Câmara Federal hoje. Se comparecermos a esse debate, quando ele for divulgado, provavelmente não teremos nem espaço para uma palavra, porque estão aqui as pessoas nominadas. Imaginem só se cada uma delas falar aí 20 minutos, digamos, há quanto tempo irá esse debate, com mais a participação dos parlamentares, as intervenções dos parlamentares, obviamente inviabilizando qualquer tentativa de um debate democrático, de uma exposição democrática de ideias, ou então ficando reduzido, quem sabe, àquela palhaçada que foi feita por ocasião do anteprojeto do Código Penal aqui em São Paulo, em que foram convidados todos, no tocante ao debate da questão do aborto no novo Código Penal, foram convidadas todas as entidades feministas, abortistas, portanto, de São Paulo, e não foi convidada sequer uma organização pela vida. E por pressão feita durante a própria reunião, conseguimos do semideus que a presidia 1 minuto por entidade para se manifestar. Essa é a democracia que essa gente afirma que pratica, mostrada na íntegra da sua verdade. Tomei conhecimento de um ofício da indústria de material bélico do Brasil, que, em resumo, informa aos atiradores, colecionadores e caçadores que adquiriram produtos da Imbel, que ela vai parar de entregar os produtos devido ao artigo 97 da portaria número 001 Polog, tão debatida, tão falada aqui por nós, de 16 de janeiro de 2015, que estabelece que a arma adquirida só deve ser entregue ao adquirente depois de registrada no Sigma e deve ser entregue diretamente ao adquirente. Esse é o teor desse artigo. E vem a direção da Imbel informar que as entregas dela, Imbel, eram feitas através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E que, portanto, embora tenha tentado contratar uma empresa de logística para a finalidade de entrega direta ao adquirente, ela deve suspender isso até que seja resolvida a questão ou seja encontrada uma alternativa legal. Vamos ver se nós entendemos aqui. O artigo 97 da portaria diz que a arma deve ser entregue diretamente ao adquirente. Mas não quer dizer que ela tenha que ser entregue na portaria da Imbel ao adquirente. Mesmo porque seria um absurdo. Como é que um adquirente no Rio Grande do Sul, por exemplo, iria à Imbel? Como é que um adquirente lá no Amapá iria à Imbel para retirar essa arma? A entrega direta quer dizer por um meio lícito, funcional existente no país, reconhecido, pela qual a empresa despache o produto e quem receba o produto seja efetivamente o destinatário, que é exatamente o que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos faz. Então, qual é a diferença entre a Imbel contratar a ECT para isso, como vinha fazendo até então,
ou contratar a empresa de logística A, B ou C, que não é da Imbel, é uma empresa contratada. Qual é a diferença? Não haverá sempre a intermediação dessa empresa especializada em logística, dessa empresa especializada em entrega de bens a determinadas pessoas? É exatamente a mesma coisa. A diferença é que numa vertente nós temos a ECT, que tem larga experiência e reconhecimento nessa área, fazendo a entrega, e na outra nós teríamos uma empresa qualificada também, seguramente, a fazer a mesma coisa. Então, tanto num caso como no outro, se a ótica da empresa, da Imbel, estivesse correta, haveria aí o quê? Uma entrega indireta, que violaria o artigo 97. Não é nada disso. A entrega em ambos os casos é direta, apenas feita por intermédio de uma empresa contratada para essa finalidade, porque não está na atividade fim da Imbel isso, a entrega. Não viola de modo nenhum o artigo 97 da portaria, a entrega via ECT ou via empresa de logística contratada. É a mesma coisa, o ofício é completamente sem fundamento, o ofício é um primor de falta de lógica. Mas é um dos pontos, um dos aspectos mais a mostrar o quanto se dificulta a vida de pessoas de bem, cadastradas, investigadas, controladas pelo Exército Brasileiro e que se propõem a manter a duras penas a prática do tiro desportivo, extremamente venerável no país. Veja o resultado dos Jogos Pan-Americanos aí, dos atiradores brasileiros. A prática do colecionismo, que preserva a história, e a prática da caça sustentável, que no nosso país é praticamente, quase que impossível, mas existem algumas circunstâncias em que é permitido. É a indústria interpretando de modo mais draconiano ainda do que já é a portaria, uma disposição dessa portaria completamente contra qualquer sentido lógico e dificultando, infernizando a vida dessas respeitáveis categorias que deveriam ser apoiadas e não perseguidas no nosso país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.